Bem-vindo a mais um Compartilhando Experiências. Hoje eu vou compartilhar com você a minha experiência de ter feito um programa de intercâmbio de trabalho voluntário. Olá, aqui é a Bárbara Lopes e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, do meu trabalho voluntário com elefantes, isso mesmo, né? Na verdade, eu quero compartilhar um pouco com você a minha experiência em si. E também, no fundo, você vai conseguir aprender bastante coisa sobre voluntariado, sobre esse programa de intercâmbio, que muitas pessoas buscam, que muitas pessoas têm interesse, mas poucas pessoas sabem de fato como funciona. Então, eu vou explicar o geral aí pra vocês, espero que vocês gostem. Bom, antes de tudo, como que surgiu a ideia, de fazer esse intercâmbio voluntário, o que rolou? Na real, eu pela primeira vez, eu ia fazer uma viagem internacional somente a turismo, Até então eu nunca tinha feito nenhuma viagem só a turismo. Ah, não, eu tinha feito uma, na verdade, quando eu fui pro México, foi a turismo, acho que foi a única. Todas as outras foi ou pra fazer intercâmbio ou a trabalho. E eu já tava bastante tempo na última agência, que eu tava trabalhando, já tava cansada, falei, não, eu preciso descansar. E aí, eu ganhei, na verdade, da agência uma passagem aérea. A premiação era o seguinte, se eu batesse a meta anual, então era a meta do ano todo, de todos os consultores, de todas as unidades, mas se eu conseguisse fazer com que, eu era gerente lá, se eu conseguisse fazer a meta anual, eu ia ganhar uma passagem para qualquer lugar do mundo, e eu poderia escolher, iria nas minhas férias e tudo mais. E aí eu tava super empolgada com esse negócio, falei, gente, vamos ganhar essa passagem, Ainda mais a ideia de qualquer lugar do mundo, por mais que muito provavelmente você acaba sempre escolhendo aquela opção que faz mais sentido pra você, ou as talvez mais óbvias, essa história de qualquer lugar do mundo, eu lembro que me empolgava muito. E aí eu pesquisei, pensei, porque eu sempre quero ir para um monte de lugares. E aí eu decidi que eu ia pra Tailândia. Falei, bom, muita gente vai pra Tailândia, todo mundo que eu conheço que foi, amou. Eu falei, não, eu quero ir pra Tailândia, eu vou pra Tailândia. E aí pus Tailândia na cabeça, falei, não, vou pra Tailândia. Tá bom. E aí comecei a pesquisar. Eu sempre, quando viajo, eu tenho uma característica bem marcante nas minhas viagens, é que eu gosto de ficar bastante tempo viajando. Então tem gente que vai, uma semana tá bom, quer voltar, eu não, quanto mais melhor. Por quê? Porque eu tenho muito eu gosto muito de vivenciar a cultura, E se eu vou ficar pouco tempo no lugar, dificilmente eu vou ter a oportunidade de vivenciar essa cultura, Então eu quero conversar com as pessoas que moram lá, eu quero ver como elas vivem, eu quero sentir como elas vivem, eu quero, eu busco muito pra crescimento pessoal mesmo, sabe, as minhas viagens todas. E aí eu ia ter 30 dias de férias, por um milagre, eu consegui os 30 dias de férias, e eu falei, bom, eu vou ficar os 30 dias, E aí programei, vi tudo certinho, o tempo que eu precisava, e aí eu acho que no total eu devo ter ficado uns 23 dias no total. Eu falei, não, vou voltar um pouquinho antes pra descansar. Beleza, comprei a passagem, eles me deram a passagem e tal, beleza, feliz e contente. Falei, bom, agora eu preciso arcar só com a acomodação, Falei, bom, vou ficar em hostel, me viro. Eu sempre gostei muito também de ficar em hostel, porque aí eu consigo, como eu gosto muito de viajar sozinha, e como eu estava indo viajar sozinha, eu acabei que ficar em hostel acabou me dando uma ajuda muito grande, porque tem muitas outras pessoas lá sozinhas também, Então acabam estando na mesma condição que você, então pra fazer amizade é muito mais fácil. Falei, bom, beleza. Aí começou a me dar aquela pulguinha atrás da orelha, Falei, gente, mas eu vou só a turismo, porque eu não consigo, gente, só turismo, é um milagre, eu ir só a turismo. Porque o intercâmbio pra mim, ele significa tanta coisa, ele é uma troca tão mais intensa do que turismo, na minha opinião, tá? É tão mais intensa que eu falei, nossa, mas eu vou passar todo esse tempo aqui, lá, no caso, na Tailândia. Eu falei, mas, queria uma experiência diferente, queria vivenciar um negócio diferente. E aí comecei a pesquisar. Pesquisei o que fazer na Tailândia, por aí vai. Até que eu comecei a ver que tinha algumas possibilidades de trabalho voluntário lá. Aí eu falei, bom, interessante, Aí já fiquei interessada no negócio. Aí pesquisei, eu vi que tinha muito trabalho voluntário lá com elefantes. Aí eu já falei, não, eu quero fazer isso. Eu já tinha certeza. A hora que eu vi, o primeiro momento que eu vi que tinha trabalho voluntário com elefantes,
Eu falei, é isso que eu quero, né? É exatamente isso que eu quero. Aí beleza, comecei a pesquisar, eu vi que tinha uma empresa exclusiva, uma agência exclusiva de trabalho voluntário, tanto aqui no Brasil quanto internacional, né? Uma agência de Recife, inclusive, é que eu não me lembro o nome, eu lembro que é alguma coisa que chama VV, não sei o que, volunteer, não sei o que. Depois eu passo pra vocês, tá? Mas é uma agência de Recife que ela é especializada só em trabalhos voluntários. Entrei em contato com eles, conversei com o pessoal super gente boa. A agência, né, de intercâmbio pra qual eu trabalhava não tinha nenhum trabalho voluntário, nenhum intercâmbio pra Tailândia, assim, de voluntário. Por isso que eu fui, né, procurar outras possibilidades. E aí, conversei, e aí eu descobri que o lugar onde mais tinha, né, trabalho voluntário com elefantes lá na Tailândia era uma cidade que chama Chiang Mai. Mas pesquisei e eu vi que assim, era um trabalho, até posso estar errada, tá? Pelo que eu pesquisei, eu não fui pra Chiang Mai, não sei como é, mas assim, pelas minhas pesquisas, realmente eu senti que era o quê? Era um trabalho voluntário um pouco mais comercial, sabe? Então, tanto tinha o trabalho voluntário, como tinha o esquema lá de day use, né? Mais ou menos essa ideia, sei lá, tem talvez algum outro nome, mas algo parecido com isso, onde você pode ir, qualquer pessoa, por exemplo, que estiver por lá, pode passar um dia com os elefantes, né? Então, basicamente, vai lá, alimenta os elefantes, pode tirar foto e tal. E aí eu falei, nossa, gente, mas parece mais turismo, né, mais assim, ficar com elefantes do que um trabalho voluntário. Fiquei com aquilo na cabeça e continuei pesquisando. E aí essa menina que me atendeu lá foi a Cecília. Cecília virou pra mim e falou assim, Bárbara, tem essa outra cidade lá na Tailândia, que a cidade chama Surin, que tem também um trabalho voluntário, é da mesma rede, né, da mesma ONG, digamos assim, que o nome é Elephant Nature Park. Só que assim, em Surin é um pouco mais assim extremo, né? E um pouco mais assim, nunca mandamos ninguém pra lá, tá? A gente tem, mas todo mundo sempre escolhe Chiang Mai, não escolhe Surin. Falei, ótimo, então é isso aí que eu quero, né? Falei, então é isso mesmo que eu quero Surin, quero um lugar que não vai ter brasileiro, que não vai ter Edné, que vai ser uma coisa mais assim, realmente intensa. E aí eu lembro ainda que ela falou assim, não, Bárbara, eu vou fazer uma ligação com você pra te explicar, que você tem que entender como que é e tal, super bem atendida lá, beleza. Aí ela me ligou, tá, e ela me falou, Bárbara, nunca mandamos, o que sabemos é que lá é bem mais assim, como eu posso dizer, bem mais simples, né? Não vai ter uma estrutura talvez tão grande quanto tem Chiang Mai, não sabemos exatamente que tipo de conforto tem e tudo mais. Falei, não, tudo bem, é isso aí que eu quero. E aí eu fechei uma semana de trabalho voluntário. Agora vem a informação para você aprender um pouco com isso. A questão do trabalho voluntário, gente, não é de graça, tá? Quem já trabalha com intercâmbio sabe disso, mas quem não trabalha talvez não saiba disso, né? Então, todo o programa de trabalho voluntário, ele tem sim um pagamento, existe um valor que se paga pelo trabalho voluntário, né? Então, assim, existe várias opções. Então, por exemplo, existem opções de trabalho voluntário, né, intercâmbio voluntário, que são com escolas de idiomas. Quando essas opções de trabalho voluntário são com as escolas de idiomas, o que acontece? Normalmente são programas mais comerciais, que eu digo, né? Ou seja, tem um pouco mais de conforto, trabalha-se um pouco menos. E normalmente esse tipo de programa tende a ser até mais caro, tá? Porque tem uma empresa privada, né, envolvida com esse tipo de trabalho, né? Por isso, né, com esse tipo de programa. Por isso que normalmente tende a ser mais caro. Então, por exemplo, na África do Sul é um dos lugares onde mais tem opção de trabalho voluntário. Existem sim aqueles trabalhos voluntários mais extremos, mas existe aqueles trabalhos voluntários também mais comerciais, digamos assim. É um pouco mais tranquilo, não vai exigir tanto assim do aluno. Trabalha, mas digamos que não trabalha, assim, é o extremo total. E aí existem também algumas organizações que fazem, né, além das escolas de idiomas, com parceria com as organizações, existem ONGs diretamente, né, que faz com a ONG direto. E aí também se paga, tá? Também não é de graça, né? Primeiro porque assim, gente, por que não é de graça? Primeiro que pra ficar numa ONG, né, pra ficar em um projeto, seja ele de animais, seja ele com crianças, com idosos, com enfermos, enfim, independente do trabalho voluntário,
o que vai acontecer? Aquela organização, aquela ONG, ela vai ter que te providenciar, né, te prover acomodação, ela vai ter que te prover alimentação, ela vai ter que realmente te auxiliar com aquelas coisas básicas do dia a dia. E pensa, se uma ONG tá pedindo ajuda, né, pra você ir fazer um trabalho voluntário, não faz sentido ela ter mais gasto por você ir. Ela precisa de menos gasto, não de mais gasto, né? Então primeiro começa por aí, né, existem esses custos. Fora isso, quando não é direto com a ONG, quando é com escolas, com empresas privadas juntos, elas fazem toda uma questão de recepção, organização, acompanhamento. Então isso também tem que ser pago, né? Alguém recebe para fazer esse trabalho, então também tem uma taxa a mais. Fora isso, quase todas as organizações, principalmente, né, quando você vai fazer um trabalho voluntário internacional, eles cobram uma taxa por pessoa, né, por voluntário que vai trabalhar lá. Até para as ONGs não se empolgarem, digamos assim, né, e começar a pegar um montão de voluntário e de repente nem é mais trabalho voluntário, é trabalho escravo, sabe? Então assim, existe sim um número restrito de quantos voluntários cada organização internacional pode receber e existe uma taxa. Às vezes uma parte dessa taxa é paga para o próprio governo, normalmente e uma parte dessa taxa fica com a própria ONG para ajudar. Existem algumas ONGs, né, que dependendo do país, que o governo nem permite que fique nada com a ONG, então fica só com o governo e a ONG faz toda a questão mesmo, né, do trabalho e tudo mais, né. Então assim, existe uma taxa, existe um valor e de verdade não é a coisa mais barata assim do mundo. Às vezes a gente para pensar, deve ser barato. Não é tão barato, ó, pra você ter uma ideia, esse meu intercâmbio voluntário, né, pra Tailândia, eu fiz uma semana de trabalho voluntário lá. Então só o valor dessa semana, voluntário o tempo todo lá dentro da vila, né, lá dentro da ONG mesmo, foi... Eu gastei exatamente, faz um tempo, né, quer ver quando eu fui? Fui 2016. Isso mesmo, 2016, eu gastei em torno de 3 mil reais essa uma semana de trabalho voluntário. Você vai falar, nossa, Bárbara, que caro. Assim, depende do objetivo, né? Então assim, primeiro, eu não paguei acomodação durante esse período, eu não paguei refeição durante esse período e tive toda essa experiência do voluntário. Então assim, pra mim, valeu a pena. É claro que se eu tivesse ficado só em um hostel durante uma semana, talvez eu teria gastado menos, né? Mas a real é que assim, valeu muito a pena pra mim, porque pra mim faz sentido. Pra mim faz sentido fazer um trabalho voluntário, pra mim faz sentido ter contato com pessoas de lá, ajudar. Pra mim, assim, o crescimento pessoal que eu tive foi incrível. Então assim, eu não trocaria 3 mil reais por isso nunca, né? Então assim, depende do objetivo. Por isso que eu sempre falo, fazer trabalho voluntário, né? Intercâmbio voluntário é de fato assim, você ter assim, a pessoa, né, que você estiver atendendo, enfim, ela de fato sentir aquilo, ela querer aquilo, porque aquilo faz sentido pra vida dela, faz sentido pro coração dela, faz o coração dela cantar, e não porque, é voluntário, vai ser barato, eu vou, entendeu? Porque se for esse o pensamento, não rola. Tá? Então só pra, né, fechando esse parênteses aí, só pra falar um pouquinho do geral das regrinhas, tá? Aí beleza, aí fechei, paguei e tal. Eles me enviaram um materialzinho assim pra eu ler as regras, como era, como não era, em princípio nada demais. Aí eu fui na época eu fui em outubro de 2016, então fui em outubro. Isso que eu fui na época de monções lá, e diz que chove pra caramba e tudo mais, mas graças a Deus não choveu, me dei bem. Aí beleza, aí eu fui, primeiro eu parei em Bangkok, né, fiquei lá alguns dias, fui me adaptando, já amei aquela cidade, muita gente, né, não gosta, muita gente adora, eu amei. Né, eu achei incrível, assim, o jeito a cultura é completamente diferente, sabe? Então quando você vê aquela cultura, você já começa, assim, pra mim, meu coração já começa a palpitar, assim, de tanta emoção, porque eu adoro vivenciar culturas diferentes. Pra mim a grande mágica de viajar é isso. E aí eu passei lá, acho que uns 3, 4 dias, mais ou menos, em Bangkok. E aí eu fui fazer o trabalho voluntário. Aí a história era a seguinte, né? Pra encontrar o meu guia, né? Porque pra você ter uma ideia, a cidade de Surin ficava mais ou menos 500 quilômetros de Bangkok, tá? E não tinha como ir de avião, então iríamos de ônibus. Beleza. Aí a ideia era a seguinte, eu tinha que ir até uma rodoviária lá, que tinha um nome X, aquelas línguas toda diferente. Eu tinha que ir até essa rodoviária e lá ia ter uma pessoa me esperando em frente ao Dunkin' Donuts. Era isso que eu sabia, mais nada, né? E aí, beleza, fui.
Cheguei lá, fui até de táxi, porque eu não conseguia nem imaginar como era andar de ônibus lá. Fui de táxi pra não errar, pra não perder a hora, tá? Era bem cedinho, acho que eu tinha que estar lá, tipo, algo por volta de 6 da manhã. Aí eu fui, aí chegou lá, eu já vi uma pessoa assim, que tinha uma cara meio, né, com meio de guia, assim, não sei, um chapéuzinho e tal. Eu falei, bom, pode ser que seja, pode ser que não, fiquei naquela. Aí eu vi um grupinho se juntando, eu falei, bom, deve ser ali. Aí dali da rodoviária saiu eu, mais umas 4 pessoas, mais ou menos. Uma de cada canto do mundo, tinha 2 alemães, tinha... Nossa, 2 alemães não, tinham... duas alemãs, 2 belgas, né, da Bélgica, e da onde era? Não, era eu e mais esses 4, isso mesmo, 2 belgas e 2, né, um casal de belgas e 2 alemãs. Beleza, nos vimos ali, oi e tal, e aí fomos pegar o ônibus. Só que assim, não era, pra começar já não era um ônibus, assim, eu achei que era um ônibus do trabalho voluntário. Não, era um ônibus normal, um ônibus de viagem. Beleza, ele foi lá, comprou as passagens pra gente, tá? A gente foi, já tava incluído, tá? A passagem. Aí a gente foi, então 500 quilômetros, fomos, já começou ali toda a experiência, porque não parou uma vez sequer, não para. E as pessoas eles servem comida no ônibus, olha que loucura. Então sabe igual o avião, né, eles vão servindo a comida? A mesma coisa, dá determinada, tal refeição, vem e serve o almoço, vem e serve né, o café da manhã. Nossa, eu acho que eu comi umas 3 vezes assim, nesses 500 quilômetros aí. E assim, não para, diretão mesmo e tal. E a galera tudo levando marmitinha, sabe? Um monte de pessoa com os ovos todos cozidos, um saquinho cheio de ovo cozido, assim, umas coisas bem diferentes já. Aquilo pra mim já foi o máximo. Eu falei, gente, eu amo essas coisas assim diferentes. Aí beleza. Aí chegamos lá, né? Primeiro eles apresentaram pra gente mais ou menos onde seria que a gente, né? Onde nós iríamos trabalhar. Tinha uma área assim que era tipo o ponto de encontro, né? Que era onde tinha a cozinha, onde a gente ia fazer as refeições. Pra começar foi incrível, assim, eles fizeram tipo um ritual de proteção, assim, sabe? Se assim eu posso chamar, porque eu não conheço, não entendi muita coisa que foi falado, porque eu tava falando, né, em tailandês. Aí eles começaram a fazer esse ritual, basicamente, as únicas coisas que eles falaram em inglês pra gente nesse ponto é que era um ritual mesmo de proteção, para que a natureza nos protegesse, para que nós ficássemos protegidos né, de que nada acontecesse com, né, dos animais conosco, da natureza conosco e tudo mais. Né? E aí foi um ritual super bonitinho, com umas flores, frutas, aí eles foram amarrando tipo uns barbantes assim, né? Tinham vários, até então eu não sabia quem eram, né? Várias pessoas assim, todos homens, e eles vinham amarrando na gente assim no nosso pulso, tipo uns barbantes. E aí eles falaram que esses barbantes iriam proteger a gente, né, enquanto a gente estivesse lá. Então foi super bacana. Aí começou as surpresas, né? Então beleza, aí tava tudo lindo. Aí vamos para suas acomodações, né? No que eu comprei lá, né, no pacote estava escrito incluído homestay. Homestay, casa de família. Beleza, já fiquei em casa de família na África, falei, vai ser suave. E aí quando chegou lá, era assim, eram casas de família, mas era assim, como se fosse... Era tudo na mesma vila, tipo, tudo na mesma rua, várias casinhas, e na real, eram as casas onde os elefantes moravam. Então, por exemplo, tinha um dono de elefante, o elefante morava nessa casa, e tinha a família dessa pessoa, né? Então, os donos de elefantes, a gente chama de... Eles se chamam, né? A gente não, né? Eles chamam de Mahout. Então, sempre que você ouvir Mahout, são os donos dos elefantes. Então, eu morava na casa de um Mahout, né? Junto com o elefante e junto com a família dele. E é muito engraçado porque a casa tipo, assim, toda de madeira. Então tem a parte de baixo, que era onde eles moravam. O elefante ficava assim logo na lateral, logo do lado mesmo assim do quarto e tudo mais. Fora, né, do lado de fora, claro. E aí tinha uma parte de cima que tinha um quarto. Na verdade tinham 2 quartos na casa que eu fiquei, mas eram separados, tipo, não dava entrada um pelo outro, né? Tinha que sair pra fora pra entrar no outro. E aí como a gente tava em 5, o que aconteceu? As 2 alemãs ficaram juntas. O casal de belgas ficaram juntos também. E eu fiquei sozinha.
A coisa boa, né? Fiquei sozinha. Então, assim, cheguei lá no quarto, né, tal, entrei. E assim, era engraçado, porque era uma casa de família, mas eu não tinha contato com o resto da casa. Eu só tinha um quartinho lá em cima, sabe? Então eu não tinha contato, assim, com a cozinha, com outras coisas, não tinha. Então era o meu quartinho lá em cima e o banheiro era um banheiro lá, tipo, atrás da casa, sabe? Tipo uma casa de caseiro, assim, numa chácara. Então o banheiro ficava lá atrás pra todo mundo usar. Era isso. Né? Então assim, era muito, muito simples, era muito, muito humilde. Pra você ter uma ideia, esse meu quartinho, ele era assim de madeira, mas não eram todas as madeiras assim juntas, né? Igual a gente imagina, não. Eram as madeiras assim, né, com espaços no meio. Então basicamente tinha uma madeira aqui, uma madeira aqui, e aqui eu via a floresta, digamos assim. Então assim, quando eu cheguei lá, era um colchão, meu quarto era um colchão no chão, um mosqueteiro só, né? E todos esses frisos nas paredes. Então assim, quando eu cheguei eu fiquei bem horrorizada. Eu falei, Jesus amado, isso aqui é muito, muito extremo, né? Muito extreme, muito roots e tal. E aí eu falei, não, vamos encarar, né? Beleza, tal. Detalhe, sem internet, tá? Não tem internet, não pega internet lá. E aí, beleza, tal, dormi a primeira noite, assim, achei que não ia dormir, mas eu tava tão cansada da viagem, eu tava tão cansada de tudo, que graças a Deus eu dormi, beleza, tudo certinho, dormi e acordamos no dia seguinte pra começar, né? E aí, basicamente, a rotina era a seguinte, a gente se encontrava nessa área de encontro, aí nesse ponto de encontro, que era a cozinha, e aí a gente tinha refeição, então já tomava café bem cedinho, era umas 8 horas mais ou menos que a gente tomava café. E aí dali eram divididos alguns grupos. Então fora nós 5, tinha mais algumas outras pessoas que já estavam lá. Então aí a gente encontrou mais algumas pessoas. Eu conheci até uma senhora, uma americana lá, que ela tinha quase 60 anos. E ela tava lá pra fazer 4 semanas de voluntário. Então ela já tava lá fazia um tempinho, né? Conhecemos outras pessoas. E aí assim, basicamente de manhã tomava café, todo mundo falava, né, ou eles dividiam grupos, você falava, ó, você é responsável por isso, você por isso, você por isso. Então tinham 3 grupos que eles dividiam, e aí a gente ia trabalhar, fazer os trabalhos voluntários. Dentro desses trabalhos voluntários tinha muita coisa. Então tinha assim, por exemplo, no primeiro dia eu fui recolher as fezes dos elefantes. Então basicamente a gente vai num carrinho, né, tipo o meu grupo, era eu e mais 2 pessoas, a gente ia no carrinho junto com os mahuts, né, com as pessoas de lá. E aí a gente, recolhia todo o cocô da região que eles ficavam fazendo cocô, recolhia tudo, beleza. No outro dia, ou na parte da tarde, enfim, né, dependia de quanto tempo demorava, a gente ia, por exemplo, cortar cana, né, porque era o que eles comiam, principalmente os elefantes comiam cana. Então a gente ia cortar cana, né, trazer para os elefantes, para todos os elefantes. Aí tinha dia que a gente ia limpar o lago, tinha um lago assim onde eles tomavam banho de lama, então tinha que tirar aquelas, tipo umas algas, né, que tinha lá, então a gente ia recolher todas as algas. E por aí ia, tá? Fora isso, uma coisa que a gente fazia praticamente todos os dias era levar o elefante pra tomar banho, que era a parte melhor, que era mais legal. Então, basicamente, o que a gente fazia era, a gente ia andando até um lago bem grande que tinha lá. Era bem longe, era tipo em torno de 6 quilômetros mais ou menos, então a gente ia andando 6 quilômetros pra ir, 6 quilômetros pra voltar. Mas a parte mais legal é que assim, cada um lá tinha o seu elefante, entre aspas, né? Então meio que cada um tomava mais conta de um. Então até pra pegar, acho que intimidade, esse tipo de coisa. Então quando a gente chegou, a gente foi apresentado, né, aos elefantes, e eu fiquei responsável por uma elefoa que tava com uma filhotinha, tinha uma elefoinha bebê, né? Então era muito bonitinha, pequenininha, então eu ficava sempre com as duas, porque as duas não se separavam. Então a gente ia andando, eles iam andando do nosso lado, cada um ia do lado do seu elefante, do seu mamute, digamos assim. Aí chegava lá, pegava a bucha, esfregava eles dentro do rio, então a gente entrava dentro do rio lá com eles pra dar banho, esfregar, dava comida, ali eles tinham uma comida meio diferente, acho que até para agradá-los, né, que era pepino, eles adoravam pepino, então a gente levava uns sacos de pepino pra ir dando pra eles. E aí depois a gente voltava. Então assim, todo dia se andava muito, né? Então eu andava assim por dia no mínimo uns 15 quilômetros, porque de fato era
anda pra levar pra tomar banho, anda pra voltar, anda pra pegar a cana, anda pra pegar o cocô, então assim, é muita coisa. Então de fato, assim, era bastante trabalho, tá? Aí na hora do almoço a gente parava pra almoçar, na hora da janta a gente parava pra jantar, e ainda depois do jantar tinha sempre alguma atividade. Então assim, até a hora do jantar a gente trabalhava mesmo, e até a hora, e quando chegava a hora depois do jantar, eles tinham alguma coisa mais assim, dinâmica, mais lúdica, né, pra gente. Então às vezes teve um dia que teve uma aula de tailandês, uma aula básica, né, pra gente aprender algumas coisinhas. Teve dia que a gente teve uma festa lá, que eles chamam de Mahoot Party, né, que é a festa dos Mahoots, que é super legal também, a gente apresentou um número, enfim, então tinha umas coisinhas assim legais. Mas assim, que eu tirei disso tudo, né? O que aconteceu? Basicamente, nos primeiros dias morri de medo, sim. Só que assim, foi a experiência mais incrível da minha vida. Assim, se eu te falar, foi uma das coisas mais extremas que eu já fiz, sem sombra de dúvida. Foi uma das coisas que eu tive que sair mais da minha zona de conforto, mas assim, foi uma das coisas que mais me ensinou. Foi uma das coisas assim que me ensinou a dar valor para as coisas, que me ensinou a ver como pessoas vivem de maneiras completamente diferentes, né? Que a gente de fato tem que respeitar todo mundo, porque todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua forma, né, de ver o mundo, até pela forma cultural, pela forma de criação, sabe? Sem julgamentos. Então, assim, realmente foi um aprendizado, assim, incrível. Então, assim, com o que eu aprendi tudo isso, né? Primeiro que, assim, vivia num lugar super simples, né, tudo bem, foi uma semana, mas assim, uma semana num lugar super simples, um lugar enquanto eu dormia, era possível ver lá fora, né, as árvores, o céu, era possível a noite inteira ouvindo o barulho dos elefantes, e o barulho dos elefantes, gente, acredite, à noite, não é assim, quando eles fazem assim durante o dia, tal, brincando, é um barulho bonitinho e tal. À noite eles faziam um barulho tipo dinossauro, sabe? Eu falei, gente, parece que eu tô no parque dos dinossauros, sério, muito, muito alto. No começo eu fiquei muito assustada. Então assim, me fez dar muito valor assim à casa que a gente tem, sabe? Ao conforto que a gente tem, à segurança que a gente tem. Não tinha internet, como eu te disse. O único lugar que tinha internet, que eu poderia usar a internet, era tipo uma vendinha que tinha no meio assim da vila, quase na ponta, assim, na saída da vila. Era mais ou menos 1 quilômetro andando. Então toda noite a gente terminava de jantar, a gente fazia a atividade que eles tinham, né, desenvolvido lá pra gente, programado pra gente, e aí a gente ia andando, né, até essa vilinha, um mercadinho assim, né? Mercadinho é muito demais, mas sei lá, um lugar que vende algumas coisas, né, uma conveniência. E aí a gente ficava ali do lado de fora, né, que não ficava lá dentro, era do lado de fora mesmo, sentado, né, olhando o celular, mandando mensagem, falando, né, que tava vivo, né, pros familiares, pros amigos, e aí toda noite eu ia, tal, falava, a maioria do pessoal ia, então a gente ficava lá fora, muito mosquito, muito bicho, aquela coisa toda, né, e na hora de voltar, cada um meio que voltava no horário, né, por quê? Porque cada um queria falar mais, cada um queria falar menos, cada um queria dormir, cada um, né, e aí quase sempre ia voltando um por um, assim, meio que sozinho, meio não, né, sozinho, naquela escuridão, que era um breu danado, todas aquelas casas assim na beira da rua, assim, né, uma rua de como se diz? De terra, né, e todas as casas eram casas que tinham elefantes, então você ia passando, você só ia ouvindo assim os elefantes, barulho assim dos elefantes no meio do negócio, você andando no breu. Eu, assim, por um milagre, eu não sei o que eu pensei, eu acho que alguma coisa, né, quando eu tava fazendo a mala, eu tinha ganhado uma vez uma lanterna de uma organização de high school, de colegial no exterior que eu trabalhava. E aí ela me deu, ela tava com essa lanterna e sempre ficou assim em cima das minhas coisas, eu nunca usei pra nada, né, onde a gente usa a lanterna. E aí, nossa, quando eu tava fazendo a mala, peguei e pus na mala. Ainda bem, porque senão eu jamais ia mexer na internet, porque eu não ia ter nem como chegar lá. E aí eu voltava, né, com a lanterna olhando e tal. Aí você passava, tinha elefante, né, os barulhos dos elefantes, ouvia barulho de macaco, cobra, eu vi cobra um dos dias lá. Fora que sempre tinha os cachorros eram o de menos, entre aspas, né. Uma das meninas foi mordida pelo cachorro, você acredita? Andando assim de madrugada, acho que o cachorro não viu, não sabia o que era, aí mordeu a menina, ela teve até que ir embora mais cedo. Mas tudo bem, ficou bem.
E aí, assim, eu voltava esse 1 quilômetro morrendo de medo, né? Mas ao mesmo tempo eu sentia, assim, aquela conexão com a natureza, sabe? Então, ai, era tão, assim, um sentimento tão de liberdade, tão de contato com a natureza, assim, ouvir aqueles animais, né? Animais selvagens, né? Os elefantes ali, e, assim, fazendo parte de tudo aquilo. Então, assim, foi incrível, assim, pro meu crescimento pessoal também, esse sentido. A questão de trabalhar também, gente, trabalha muito, eu trabalhei demais, assim, então assim, a gente trabalhava, eu tinha que acordar às 7 horas da manhã todo dia pra encontrar o pessoal, às 8, tomar café, começa a trabalhar às 9, algo assim. Aí beleza, aí trabalhava braçal mesmo, porque era muito pesado, aí trabalho braçal a manhã inteira, parava pra almoçar, trabalho braçal a tarde inteira, e parava para jantar. Aí ainda tinha essa atividade, ainda eu ia pro centro, né, ia lá nessa conveniência, mexia na internet e tal, dar notícias, voltava. Aí quando eu voltava, eu ia tomar banho ainda, né, porque ainda não tinha nem ido pra casa, eu ia tomar banho ainda. O banho, detalhe, né, o banho não tinha chuveiro, gente. Então, o banho era assim, eu tinha que recolher a água, né, durante o dia, e aí tinha como chama? Um barril, né, um barril assim de plástico, daqueles azuis, botava água lá, e aí tinha uma canequinha assim, né, pra tomar banho. Gelado, era isso, pessoal, não tinha mais nada. Então, assim, era muito, assim, humilde, muito simples, né, tudo. Então, assim, isso também me fez dar valor a tudo, sabe? Aqui a gente vai, abre o chuveiro, né, entra, sai, ainda é capaz de reclamar, né, que a água tá, enfim, sei lá, não tá tão quente quanto gostaria, ou enfim. E lá era isso, aí eu ia lá ainda de noite, tomava banho, assim, aquele banho de gato, né, porque era muito frio, assim, pra dar água fria, né, apesar de lá ser muito calor. E dava esse, sabe, aí depois ia dormir. Então assim, eu achei que eu ia ter medo de dormir, achei que eu ia ficar meio em crise de dormir lá. Um dos dias entrou uma cobra num dos quartos de um dos meninos, dos voluntários lá. Ainda bem que não foi na minha, mas conseguiram matar e tudo mais. Então assim, era pra eu estar, sim, eu tinha medo, eu falo que eu tinha medo o tempo todo. Mas assim, isso foi ao mesmo tempo muito assim, enriquecedor, sabe? Fora isso também, lá era muito quente. E eu tinha que andar, a gente tinha que andar, as meninas têm que andar, na verdade todos eles andam, né? De roupa comprida, por conta mesmo do respeito, né? Até por conta da religião deles e tudo mais, a gente não podia andar tipo de blusinha de bermuda, não. Então era aquele sol tipo de 40 graus, calça comprida e camisa comprida. Inclusive eles mesmos davam umas camisas assim pra gente colocar. Então assim, super calor, passava calor o tempo todo, né? Então também fez assim, a gente dar valor a muita coisa. Mas a parte de tudo assim que eu mais fiquei assim chocada e foi super legal e foi super enriquecedor foi conhecer os Mahuts, né? Então os Mahuts, olha a história da ONG, né? Só pra você entender. Às vezes a gente fala de trabalho voluntário e a gente às vezes não sabe qual é o objetivo daquilo, né? Eu mesma, quando eu fui fazer esse trabalho voluntário com elefantes, na minha cabeça vou fazer um trabalho voluntário com elefantes, ponto. Eu não parei pra pensar, quando eu tava indo, antes de ir, né? Eu não parei pra pensar assim, o que eu estaria ajudando, qual era a causa, né? Não sei, acho que na minha cabeça era algo assim, eles ajudam os elefantes a se restabelecerem, se recuperarem, alguma coisa do tipo. E aí quando eu cheguei lá, não era isso. Então qual que era o ponto, né? Basicamente, assim, na Tailândia, eles usam muito os elefantes para turismo, tá? Só que para um turismo que, ao meu ver, né, não é um turismo legal, não é um turismo bacana. Por quê? Porque eles machucam muito os elefantes. Então, assim, para treinar os elefantes, muitas vezes esses elefantes de circo e tudo mais, lá tem bastante isso, tá? Eles deixam os elefantes sem dormir por dias e dias, sabe? Então os elefantes ficam exaustos, eles ficam lá judiando o elefante. Pra treinar, eles usam, eu esqueci o nome, mas tem tipo um espetinho assim de ferro, sabe? Aí eles ficam machucando, os elefantes ficam com as pernas assim todas sangrando, toda machucada. Olha, terrível. E além disso, eles usam muito lá pra andar de elefante, né? Quem nunca viu aí um filme, alguma coisa que tem as pessoas, né, andando em cima dos elefantes, normalmente colocam umas cadeiras, né, uns bancos, algo do tipo, e aí anda com os elefantes. Mas o que acontece? Você pode estar pensando assim, Bárbara, mas
Cavalo também, a gente anda no cavalo, e aí, né? O que acontece? As costas, né, a coluna do cavalo é assim. Então imagina que todos os ossos são encaixadinhos, tá? E a gente anda aqui em cima. Beleza, não machuca, não dói, não fere, tudo tranquilo. A coluna dos elefantes é como se fosse assim. Então imagina aquele peso daquela cadeira, daquele banco, sei lá como é que chama, deve ter um nome aquilo, em cima da coluna dos elefantes assim. O que acontece? Começa a quebrar esses ossos da coluna do elefante. Então eles ficam assim muito, muito debilitados por conta disso. E assim, é uma das coisas que mais ganha dinheiro lá na Tailândia. Todo mundo quer andar de elefante, sabe? Então assim, é absurdamente. Quando eu descobri, eu falei, gente, que loucura. E aí, o que essa ONG faz? Essa ONG, ela convence os mahuts, ou seja, ela convence os donos de elefante a não fazer esse tipo de turismo, né, com os seus elefantes, a não machucar os elefantes, a fazer com que haja uma forma deles ganharem dinheiro sem machucar os elefantes. Então, basicamente, gente, esses mahuts, normalmente eles são pessoas, assim, muito pobres lá, né, tem o elefante, eu não sei nem como tem o elefante, mas tem o elefante, não sei se compra, não sei se ganha, não sei se herda, não sei como é, mas basicamente ele tem o elefante e, assim, o elefante é o sustento, é a fonte de renda dele. Então, ele faz turismo, né, com elefante para viver. E aí essa ONG, o que essa ONG começou a fazer? Essa ONG começou a conversar com esses mahuts, para falar para esses mahuts ter uma outra forma de rentabilizar com esses elefantes que não fosse judiando dos elefantes. Então, basicamente, eles ensinam os mahuts como ter renda com o elefante sem machucar. E qual que é a forma de ter renda sem machucar? Fazendo um turismo sustentável. Qual que é um turismo sustentável? Exatamente fazer parte desse parque, né? Desse Elephant Nature Park que eu falei. Então, eles convencem os mahuts a entrarem para essa ONG, e aí lá eles não machucam, não pode machucar, não pode andar em cima, não tem um monte de regra, né, para não fazer aquilo, e em troca disso, nós, voluntários, vamos ajudá-los, né, a cuidar dos elefantes, a fazer o que tem que fazer, e uma parte do que a gente paga para participar desse projeto é o que fazem com que esses mahuts, né, com que os donos dos elefantes sobrevivam. Então, nesse caso, eles fazem um turismo sustentável e a gente ainda ajuda a ONG, né? Então, basicamente é essa a ideia. Então, assim, a experiência que foi conversar com esses mahuts, gente, é incrível. Primeiro porque, assim, no começo eu só achei que eles falavam tailandês, porque a gente falava, eles não respondiam. Beleza, eu falei, tá bom, acho que eles só falam tailandês, beleza. Aí, depois você vai passando uns dias, né, algumas horas ali com eles, e aí você percebe que sim, ele te entende, ele sabe falar inglês, só que eles têm vergonha. Então eles são assim muito envergonhados, eles são muito tímidos, eles acham que eles não podem se juntar e tal. E aí, com o passar do dia, a gente vai o quê? Pegando amizade. Então, nossa, é incrível assim, sabe, a relação. E aí eles começam, né, conforme vai pegando essa intimidade, eles começam a contar algumas histórias. No meio da semana tem como é que chama? Uma gincana dos mahuts, chama. E essa gincana dos mahuts, basicamente é o quê? Faz alguns times, né? Então, por exemplo, era 2 voluntários e um mahut. Ou ao contrário. Não, acho que era 2 mahuts e um voluntário. 2 mahuts e um voluntário. Cada um era um time, né? A gente tinha as cores. E aí, a gente tinha jogos deles, coisas que eles usavam pra eles se divertir, sabe? Então, eram jogos com umas pedrinhas lá, super diferentes. Nossa, teve um que era com farinha. A gente jogava farinha Olha, super divertido, super legal. E aí, no final, assim, eles davam uma premiação pra gente, que era tipo um saquinho, assim, de amendoim, sabe? Nada demais, mas pra eles era, nossa, o saquinho de amendoim que a gente ganhou na gincana dos mahuts, sabe? Então, assim, muito divertido, muito legal. Pareciam, assim, verdadeiras crianças, sabe? Se divertindo e a gente poder fazer parte daquilo. Então, muito mais do que o dinheiro que a gente investiu, né, no programa e acabou indo uma parte para esses mahuts, né, sobreviverem, muito mais do que isso. A gente, pôde ver a felicidade deles, a gente pode ver a tranquilidade deles de não estarem machucando os animais deles, de estarem, né, se divertindo, de estarem fazendo algo que realmente eles sentiam que fazia sentido. Então, foi muito incrível, assim, eu acho que a parte dos mahuts foi o mais legal. E
E aí, no último dia, né, teve o que eles chamam de Mahout Party, né, que eu falei, que é uma festa dos Mahouts. E aí, cada um tinha que desenvolver uma apresentação pra eles, sabe? Tipo, uma apresentação de talentos, assim. Aí dividiu em dois voluntários. Eu lembro que eu e uma menina lá, a gente fez... Bom, na verdade foi eu, uma menina e um menino, porque eu tava em número ímpar, né? Então eu fiz em trio. Aí a gente dançou a Macarena, né, pra eles, tal, lá. E assim, foi super legal, eles se divertiram horrores. Um outro grupo lá dançou uma dança, sei lá, da Alemanha lá, que eu também não conhecia. Foi super bacana. E aí no final, eles fizeram uma apresentação pra gente. Então foi muito incrível, sabe? De fato, eles dançando do jeitinho deles, ensinando a gente, uma dança super diferente, super gostosa. E eu lembro que a gente ficou dançando aquilo muito tempo. Então, assim, foi muitíssimo divertido, foi, assim, grandioso. Eu, assim, acho que eu nunca vivi nada que me desse, assim, que me fizesse crescer tanto, que me fizesse sentir tanto quanto essa experiência. Mas por outro lado, não é pra qualquer um, né? Então, assim, principalmente você que de repente vai trabalhar como consultor, é legal você de fato, assim, conseguir compreender, conseguir sentir o perfil do teu cliente, né? Porque se de repente ele não quiser algo tão roots assim, né? Tão extremo assim, se ele não gostar, ele pode chegar lá e odiar e querer voltar e ainda botar a culpa em você, né? Então assim, tanto é que assim, pra mim era isso que eu buscava. Quando a mulher falou assim, olha, nunca mandamos ninguém pra lá, falei, ótimo. É isso que eu quero. Tanto é que quando eu cheguei lá, uma curiosidade interessante, quando eu cheguei lá, tinha um mapa, né, onde cada voluntário que ia lá colocava um pinzinho, né, uma bolinha assim, né, no país que veio. E aí quando eu fui colocar, não tinha nenhum do Brasil. Eu tinha sido a primeira brasileira, né, eu fui a primeira brasileira que participou desse projeto lá nessa ONG. Então, assim, foi muito gratificante, foi incrível, foi assim, faria 1000 vezes, foi cansativo demais. Depois dessa uma semana, gente do céu, uma canseira terrível, porque andar tudo isso eu não tava acostumada, trabalhar tudo isso eu não tava acostumada, mas assim, o coração enorme, o coração cheio de aprendizado, sabe? Feliz, feliz, feliz. Então, assim, tem um significado muito maior do que só o intercâmbio, né? É um significado muito pessoal. Então, assim, se alguém pedir, né, trabalho voluntário aí pra você, já saiba, né, que é pago, já saiba que existem vários tipos, os mais extremos, os mais comerciais, e veja realmente se o que você tá oferecendo faz sentido pro teu cliente de acordo com o perfil, para que você não venda uma coisa errada, né? Para que você não venda algo diferente, né, do que a pessoa tá esperando, né? Para que o aluno não vá com a expectativa errada, tá? Mas espero que você tenha aprendido bastante com a minha história, tenha curtido aí um pouquinho da experiência. Se de repente você pensa em fazer um programa voluntário como esse, ou enfim, quiser saber mais alguma coisa, alguma curiosidade, me manda mensagem, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou sempre responder pra vocês. Pra mim é sempre um enorme prazer falar sobre esse assunto, sobre essa minha experiência, tá? Não esqueça de compartilhar com os amigos, né? Se você tem algum amigo que quer fazer um trabalho voluntário com elefantes, ou se quer trabalhar com intercâmbio, é bacana, acho que é um bom aprendizado também. Não esqueça de curtir o vídeo, né? De compartilhar e também de ativar o sininho aqui para sempre receber os lembretes dos vídeos novos que tiver, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo.